Caros alunos, tudo bem? Ah, a gente vai continuar com a nossa aula. A gente tinha terminado, a gente tinha falado de Desmodontine, né, dentro da família Phlostomidae, né? E aí, né, então a gente está na aula 11, Phlostomidae 2, e a gente está falando de Desmodontine, que a gente já falou, e agora a gente vai começar a falar de Philostomine, né? E o que tem interessante de Philostomine, vamos ver onde que começa aqui. Ah, Começando aqui, né? Philostomídea, uma família mais diversa em hábitos de alimentação, né? E então, todas as famílias de morcegos, essa aí é a mais diversa, tem de tudo: nectarívoro, insetívoro, né? E né, é, animalívoro, é, e frugívoro, e, né, então se alimentam de frutas, néctar, pólen, insetos, outros vertebrados e até sangue, tá? E eles não têm a mesma diversidade que Vespertinonídeo, mas tem semelhante a Pteropodídeo, na verdade um pouquinho maior, né? Então, realmente, é uma diversificação fantástica, né, que ocorreu aqui, e principalmente, provavelmente, associado ao fato de que aqui não tinha Pteropodide, então permitiu os microquirópteros a expandirem a sua diversificação para nichos que não existiam em ah, né, em outras famílias de microquirópteros, né, que permaneceram principalmente se alimentando de insetos ou pequenos animais, né? Agora, a família Philostomini, um, eles todos têm uma folha nasal, né, que é comum a todos os filostomídeos, menos os desmodos e os desmodontini, né, de que eles têm uma folha nasal inexistente ou extremamente rudimentar, né, assim, tipo invisível, né. E um, um, a maioria desses morcegos, eles têm uma É, né, a parte de baixo da folha nasal deles, o narizinho, é meio que fosse um copo ou uma coisa contínua, né? E a folha nasal é grande e ereta, né? É, eles, muitos têm um rabo é, que normalmente está incluído completamente dentro da membrana, né? Isso aí, Philostomiri. Eles normalmente têm orelhas grandes ou muito grandes. Essa subfamília inclui todos os membros carnívoros da família, além de membros que são principalmente insetívoros, né? Ah, Outras espécies nessa subfamília são onívoros, né? Comem frutas, podem tomar néctar e se alimentar de insetos, né? Só que eles são como ursos, né? Eles comem carne e frutas e matéria vegetal, né? Ah, ou seja, tem uma amplitude, uma onivoria que talvez foi ancestral, né? Ou foi algo que deu origem à família Stenodematini, né? A subfamília Stenodematini, né? Bom, agora, os morcegos Little Big-Eared Bats, tem 10 espécies nesse gênero, né? Que vai do México ao Brasil, né? Então, esse é o grupo lá do Mictonitris, né? Eles são pequenos morcegos com orelhas grandes, né? A sua mandíbula tem, né, verrugas ou como é que chama? Almofadinhas de pele de cada lado da mandíbula inferior que formam um queixo em forma de V. O rabo é curto e a membrana é do mesmo tamanho, um pouquinho mais curto que as pernas, né? O uropatágio. A pelagem é marrom,
castanho ou laranja nas partes superiores e mais clarinha na barriga, né? Em algumas espécies, as orelhas, que são peludas na parte de trás, né? São unidas na base, né? O Little Big-Eared Bats, os poleiros, né? Onde eles consumem grandes insetos como baratas, esperança, gafanhotos e mariposas. E, em algumas espécies, frutas, né? Eles são alerta, né? Ficam em pequenos grupos, próximos do chão, né, poleiros, né, em abrigos que são úmidos e secretos. Por exemplo, embaixo, ou, né, se o tronco é oco, né, às vezes cai uma árvore, aí os cupins e o resto comem o meio, só que a parte externa está intacta, né? Então, quando esse tipo de tronco caído e vazio, eles podem estar ali dentro, ou se a árvore está inclinada em cima da vegetação, eles podem ficar logo ali embaixo, né? Eles podem estar nas raízes, né, em raízes, né? Então, às vezes uma árvore, né, o rio passa e tira parte da terra, então fica aquelas raízes assim, né? E eles gostam desse oco escuro, né? E ficam pendurados nas raízes, né? E em pequenas cavernas, e às vezes, né, o rio come a margem, né, aí deixa uma inclinação assim, então você tem a margem do rio, aí tem uma inclinação e aqui está o rio, né? Então eles ficam pendurados logo ali embaixo, né? E eles também se aproveitam de bueiros, né? E aqui a gente tem o Macrotas, né? Macrotas californicus, que é o único morcego filostomídeo, né? Que mora de uma forma permanente nos Estados Unidos. Ele é encontrado em ambientes desertos do sul da Califórnia, o Arizona até o noroeste do México. Ele tem um rabo comprido que se estende um pouquinho além, olha, fica um pouquinho além do urupatágio, tá bom? Então, vocês estão vendo ele andando, né? Ele anda, né? No teto da caverna, então por isso que muitos deles são bem alertas, ficam olhando, aí isso aparece, eles começam a andar para um outro canto, né? E ele é um. Ele entra dentro do noroeste do México, né? A folha nasal distingue essa espécie de outros morcegos com orelhas bem grandes encontrados na região, por exemplo, o Vespertino plecotus e assim por diante, né? Esses morcegos forageiam quando eles estão voando baixo sobre o solo. O barulho das suas asas no voo frequentemente é usado, né? Eles parecem uma folha fazendo barulho no ar, né? É usado para identificar esses morcegos quando eles estão voando. É isso aí para nós mastozoólogos, né? Eles aparentemente usam os olhos, né? Então, visão, ecolocação e os barulhos feitos para a presa para localizar os insetos no chão e na vegetação. Eles gostam de gafanhotos, grilos, cicadas, né? Aqueles insetos grandes que ficam cantando, né? A cigarra, né? Mariposas, lagartas, né? E besouros. O cruzamento ocorre no outono, seguido por um período em que tem uma pausa embriônica no desenvolvimento que pode durar 5 meses. Então eles copulam e no outono, mas a fêmea aí interrompe a gravidez e continua só depois. Um único filhote ou gêmeos nascem entre maio e julho, né? Então eles copulam no outono, né? Que para eles é setembro, né? Por aí, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, né? Esse aí é o período. Mas os filhotes nascem em maio ou julho, né? Ele tem 65 milímetros de comprimento, aí ele tá pegando um gafanhoto, não, desculpe, um grilo, né?
Eles gostam de minas abandonadas e pequenas cavernas desses morcegos, né? Essas estruturas protegem os morcegos do calor extremo no verão e das temperaturas frias no inverno, né? Porque normalmente uma caverna, ela tem a temperatura da média anual do ambiente externo, né? Então, por exemplo, se no inverno a temperatura é 0 graus e no verão é 40 graus, então a caverna tem uma temperatura de 20 graus, tá? Então eles gostam disso porque aí você tem uma estabilidade, né? Esses morcegos não hibernam ou migram e morrem se sua temperatura esfria por menos do que 20 graus, né? Os morcegos se penduram de superfícies horizontais nos seus abrigos em grupos de algumas dezenas a centenas, separados uns dos outros por alguns centímetros, tipo 10 centímetros, né? Diferente de outros morcegos, eles conseguem andar para lá, para cá, quando eles estão pendurados no seu abrigo. Eles se mexem, fazendo como se fosse braqueação do orangotango, mas com os pés, né? Um pé de cada vez, fazendo passinhos. Populações desse morcego têm declinado por causa de pessoas entrando nos seus abrigos. Esses morcegos são considerados candidatos para serem colocados na lista de proteção americana, né? Aqui a gente tem o Philostomos, né? Um gênero de morcegos grandes com a cabeça redonda, uma mandíbula poderosa e tem assim essa fileira de verrugas em forma de V no queixo, né? O pelo é curto e aveludado e normalmente preto, mas pode ser avermelhado ou um cinza marrom, né? Com um brilho prateado. Esses morcegos normalmente ocupam um ambiente de floresta. As fêmeas têm filhotes 2 vezes durante a época de chuvas. Eles frequentemente se abrigam em grandes colônias, em cavernas, buracos de árvores, onde os haréns de 25 fêmeas e um macho são formados. As fêmeas ficam todas no pacote e o macho grande fica em volta, né, do lado externo, né? Eles comem frutas, pólen, néctar, insetos, né? Ou seja, são bem onívoros, né? A maior espécie de filósofos, né, Philosopus astatus, ele ocorre das Honduras, da América Central, até o Peru, né? E o Brasil. E ele ocasionalmente come invertebrados, né? Então ele é um animalívoro ocasional, como a gente viu no artigo, né? E depois aqui a gente tem um morcego neotropical, o Vampirium spectrum, né? Ele é enorme, e um animalívoro voador, né? Encontrado no sudoeste do México, a Bolívia, e incluindo o Brasil, né? As Guianas, né? E não tem nenhum outro morcego que é maior que ele aqui nas Américas, né? Ele tem né? O tamanho dele chega ao tamanho de algumas das Pteropodidae, e é o maior dos microquirópteros. A cabeça é bem distinta, né? Com orelhas bem compridas, olhos grandes e um focinho comprido. Como muitos predadores, esses morcegos são raros em toda a sua distribuição. Eles procuram aves, outros morcegos, roedores nas florestas, sobre os pântanos e na borda das florestas. Se ele pegou uma presa grande, ele compartilha com os outros membros da família, que se abrigam juntos em árvores ocas. Um casal pode ficar junto o resto da vida. Então eles formam casais que são, né, se casam e até que a morte os separe, né? Bom, então a gente está olhando, né? A gente já viu os filósofos, né? A gente viu o Vampirium, né?
a gente viu, né, Micronictris, né, que aqui dizia que era 10 espécies, aí diz que é 15, né? E a gente viu, aqui diz que é 10 espécies, aqui diz que é 15, né? E, então, ó, 11 gêneros: Protópteros, Loncorrina, Macrófilum, Macrotus, Micronictris, Mimon, Philoderma, Philóstomos, Tonacha, Trácops e Vampirium, né? Então, Trácops está aí, né? E pegando um sapo, né? Então, animalívoro, né? E ali a gente tem né, um mimon, né? Com a folha nasal peluda, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles. E o jeito que a gente distinguia entre essas várias espécies era o seguinte, né? O Micronictris, né? O Little Big-Eared Bats, né? A gente viu ele aqui em cima, né? Little Big-Eared Bats, né? Micronictris, né? Ele tem um queixo que tem, né, essas almofadas em forma de V, né? Então isso é bem distinto, né? E orelhinhas redondas, né? Little Big Eared Bats, né? Orelhas grandes, né? Quis dizer, né? Agora, o Loncorrina, eles têm a maior folha nasal de todas em relação ao tamanho do corpo, né? Orelhas bem grandes. E olha, veja, isso é interessante. Morcegos que têm um tragus grande, então, eles provavelmente são muito bons em detectar a direção de um barulho que a presa está fazendo, né? Então, esse é um indício de que ele se alimenta de animais perto do chão, né? E uma coisa que é interessante de Loncorrina é que ele parece um vespertinídeo, no sentido que ele tem um urupatágio grande, em forma de V, e no rabo vai até a pontinha, então fazendo uma seta, né? Então, urupatágio e seria a lâmina, né, da flecha, e, né, o rabo seria a haste da flecha, né? Então, isso é bem distinto, né? Agora, 3 seria os macrófilo, né? O macrófilo, ele também, o rabo vai até a ponta, só que ao invés de ser em forma de V, ela é quadrada, então você tem os calcânios bem grandes, e aí você tem uma linha reta entre os dois. E você tem essas fibras paralelas para estabilizar a membrana, que aí torna o macrófilo bem distinto, né? Então isso aí você bate o olho, você sabe quem que ele é, né? Agora, 4 é tonacha, né? As tonacha, eles têm as verrugas em forma de um monte de verruguinha em forma de U, ao invés de ser duas almofadas, né? Então é assim que você distingue se está com micronictris ou com tonacha, né? As orelhas, elas são parecidas com micronictris, são grandes, né? Só que a ponta delas, ao invés de ser pontudinha, ela é arredondada, né? Então eles são conhecidos como round-eared bats, né? O mimon, ele tem cabelos na folha nasal, ele tem orelhas pontudas, né? Ele tem um rostinho bem cabeludo, né? Então, ó, se vocês olharem, ó, tem pelos na folha nasal, bem visíveis, tem pelos nas orelhas, né? Compara com os outros, né? E a cauda dele tem metade do comprimento do urupatágio, tá bom? Agora, o morcego, Trácops, ele é icônico, porque ele tem um monte de verrugas em volta dos lábios, e então normalmente você pega um Trácops, você olha para os lábios dele, para o queixo dele, e você fala Trácops, porque ninguém tem tanta verruga na cara, né? Já sete é Phlostomus rastatus, né? Os filóstomos, eles têm uma folha nasal larga, e, veja, a parte de baixo do nariz é despregada do lábio, né? Então ele é solto. Isso aí, o Philoderma stenops parece muito com ele, né?
Então, Philodema e Philosopus são muito parecidos. Só que aqui a borda do nariz é contínuo com os lábios, né? Enquanto que aqui não, é despregada dos lábios. Então, isso é uma característica boa para distinguir entre Philodema e Philosopus, né? Então, a pele do rosto é pálida no Philodema stenops e com manchinhas, né? Que mais? O Crotopterus auritus, o Crotopterus auritus, ele tem um rabinho curtinho, ele é um morcegão, né, com as orelhonas bem compridas, né, só que o tragus não é tão grande, e a folha nasal faz um copinho contínuo, né, então é como se ele tivesse um radarzinho aqui, né. Isso aí também é encontrado no Vampirium, só que a folha nasal do Vampirium não é tão grande quanto a do Crotopterus, e o focinho é muito mais comprido do que o Crotopterus, né. E o Vampirium não tem cauda. Ele tem um urupatage enorme, mas ele não tem cauda, né? Então, esse aí é um jeito de você distinguir entre as várias, né? Aqui, o único gênero que faltou foi do deserto da Califórnia, que é o Macrotus, né? Então, aqui está o Macrotus, né? Ele é bem pálido, né? E ele não está aqui porque ele não corre. Esse livro aí é Emmons, né? Os morcegos da floresta, né? Rainforest Bats, né? Da floresta neotropical, né? Bom, tudo mudou quando teve esse artigo aqui, morcegos fostomídeos e um sumário das lampofias de DNA, né? Aí juntou várias pessoas, né? Nancy Simmons, André Ciraneio, Sérgio Solari, Robert Baker, né? Que se juntaram para fazer um sumário do que eles tinham descoberto sobre morcegos na acta quiroptológica, né? Então aqui a árvore que a Wetterer, que foi aluna da Simmons, Nancy Simmons lá do American Museum of Natural History, ela tem uma filogenia, né? Que tem, veja, grupos externos, Momox, Pteronotus, Noctilia, Desmontini, aí aqui você tem os morcegos, né, Anura, isso, aquilo, né, Glossophagidae, Longcófila, né, então seria Loncofiline, né, Crotopsis, Vampirium, Tonacha, Tracops, né, os Micronictris, e aqui então tem essa filogenia, né. E uma coisa que é interessante é de que, por exemplo, o Micronictris está aqui, oncorrina, tudo isso aí. Bom, os dados moleculares que eles analisam, aí eles quebram, porque filostomine é quebrado. Então, veja, a morfologia está contando uma história, o DNA está contando outra. E o DNA diz que provavelmente a forma filostomine ancestral no grupo, e desse grupo, veja, glifonicterine está aqui. Glifonicterine sempre foi considerada glifonictris, né? Era micronictris, né? Aí depois, glifonicterine, tem glifonictris e trinictris, tá? E macrotine também não faz parte de fostomine, tá fora. Na verdade, é quase ancestral para todas, né? Aqui é micronicterine, né? E veja, loncorrine, filostomine, propriamente dito, né? E olha, Tracops não está junto, isso é uma pelinha, né? Tracops não está junto com Vampiro e Crotopterus, né? Que eram os carnívoros, né? Então aqui você olha, Crotopterus, Vampiro, Tonacha e Tracops, os carnívoros, né? Tonacha sai daí, e Tonacha vira Lomphostoma, né? Então tá aqui, ó. Philodema, Philostomos, Mimon, Tonacha, Lomphostoma, né? Foi dividido. Crotopsis e Vampirium. Então mudou muita coisa, né? Isso aí foi adotado. Então, naquele artigo que a gente tirou na semana passada, estudando a dieta,
sugere que a dieta de se alimentar de néctar e a dieta de se alimentar de frutas é, foi derivada da dieta, né, de insetívoros, aí alguns se tornam onívoros, né, e aí shift to omnivore, e aí evolui a carnivoria, né, ou em macrófilo, um insetívoro estrito, né, e então é interessante porque esses padrões ancestrais de onivoria, né, e insetivoria com um pouquinho de onivoria, viraram os padrões atuais, né? Então mudou tudo. Então, aqui a gente vai deixar para a próxima aula, porque eu te falei bastante da filogenia e tudo, então isso aí muda um pouquinho o que a gente falou até agora, né? Então, aqueles grupos, então, mas eu fiz questão de falar essa parte aqui, porque era isso, 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 é a minha compreensão na época que eu dei esse curso em 2006, né? Então, desde então, o nosso conhecimento aumentou. Então, aguardem, daqui a pouquinho a gente entra em mais detalhes, né? Vamos fazer uma pausa, né? Interromper a gravação. Até mais aí.